Essa pergunta vai, sabe por quê? Eu ouvi várias vezes da minha filha dizer assim, as pessoas dizerem assim, essa menina aí é mimada, olha só o que ela faz. Ou então dizer, né, não tem educação essa menina, não sabe esperar, não sabe isso, não sabe aquilo, né? E para nós pais também fica muito difícil saber o que é o limite e o que é realmente o respeito da questão do autismo, né? Sim. Então, para mim, assim, o que o autismo me ensinou é ver a criança, ver o Apolo como indivíduo antes do autismo. Então, assim, para quanto amor e limite, eu faço isso, porque a gente até fala lá em casa, né? Não, isso aqui não é do autismo, isso aqui isso aqui é a criança de 6 anos já e a criança, ela percebe, né? Ela estuda os pais, né? Então, se ela conseguir perceber que você está olhando ela, né? Só, tudo vai ser por conta do transtorno. Ela vai se valendo disso e vai começar também a perder esse senso, né? De respeito, de limite, até de formação, que a gente precisa passar para ele. Então, foi isso, foi diferenciar. Então, assim, as questões do autismo eu trato quando elas aparecem. Então, vamos fazer as terapias, vamos trabalhar onde o Apolo tem os desafios dele, mas no dia a dia a gente vai dar limite, a gente vai orientar que, filho, aqui não é hora, que agora a gente não vai, porque senão a gente sabe que o futuro dele pode ser comprometido. A gente estava falando de futuro, né? Então, nós pais não somos eternos e, assim, esse é o maior medo quando a gente pergunta, né, as famílias atípicas, o que vai ser do meu filho depois que eu partir? E aí a gente tem que olhar isso, não ficar estacionado pensando, né? Eu acho que no dia a dia, né? Eu dando o amor e dando o limite, eu estou trabalhando para isso, para que ele tenha a capacidade de viver em sociedade depois que eu partir. Então, a gente olha o Apolo como indivíduo e a gente vê, isso aqui é o autismo, então vamos trabalhar, mas isso aqui não é. Então, a gente vai dar amor e também vai dar o limite, até para o bem dele. Com certeza. Uma coisa importante também é que você não pode amar quem você não conhece. Então, eu aprendi muito com meu filho a conhecer o autismo. Porque eu vejo que a gente fica numa negação muito grande, fruto daquele luto que a gente conversou anteriormente, em que a gente não tem, de fato, um contato com essa pessoa autista. Então, isso me permitiu amar o meu filho a tal ponto que eu identifiquei nele várias características em mim que me levaram a desconfiar que eu era autista. E assim eu descobri o meu autismo através dessa relação com ele. E através disso, eu tenho mapeado todas essas potencialidades do autismo que eu estava comentando, e isso tem me levado a lugares que eu jamais imaginei acessar, não só virtualmente, né, como podcasts, entrevistas incríveis, né? Agora mesmo fiz uma entrevista ontem, mas acessar espaços até mesmo corporativos para falar com as pessoas e com as famílias sobre esse letramento, sobre capacitismo que não chega, inclusive a famílias abastadas, famílias que têm dinheiro, são até mesmo ricas, mas não acessam informações de fato positivas sobre o espectro do autismo. Então isso é fundamental. E com relação ao limite, a mesma coisa. A gente fala muito no limite com relação à barreira, mas a gente tem um limite também que a gente chama de barreiras atitudinais, né? Que a gente coloca na criança no espectro do autismo. Então, a gente busca quebrar isso na vida do Apolo. Então, ele, por exemplo, foi matriculado na natação, aula de bateria, no judô, sabe? Então, a gente potencializa ele o máximo possível. E isso vale para nós também, adultos no espectro, que com certeza estão acompanhando essa conversa também. Não sei se você sabe disso, você que é autista e está acompanhando a gente, mas 60% das pessoas no espectro estão fora do mercado de trabalho. Então, eu fiz questão de trazer aqui a minha carteira, né, funcional, da Prefeitura do Rio de Janeiro e dizer que eu passei entre os primeiros colocados na matrícula 16 horas, na de 40 horas também. É possível a gente conseguir superar esses obstáculos do transtorno do espectro do autismo e não parar nesses limites do capacitismo. Porque quando eu procurei a ajuda médica logo no início da descoberta do espectro,
eu tive várias negativas por parte desses profissionais, né? Eu lembro que a psiquiatra disse, não, você não é autista, você casou. Quem é autista? Não, autista vai casar. A segunda foi mais engraçada ainda. Autista, mas você é professor de inglês, eu nem sei do verbo to be. Eu ouvi isso no psiquiatra. Então ele se recusou o laudo que eu precisava. É uma negação das potências. Exato. Palestrante, autista, mas você articula as ideias. Autista tem dificuldade na comunicação. Então, a minha fala é, não aceite limitações. E o próprio diagnóstico não é sentença, ele é uma oportunidade para você buscar suas potencialidades a despeito de qualquer laudo. Isso vale para o seu filho, vale para você. Não tenha medo também de fazer investigação para ver se você também tem algum traço de neurodivergência, porque a gente sabe que entre homens, por exemplo, se um filho é TDAH, tem 80% de chance desse pai também ser. Então, não tenha medo de se descobrir, porque isso abre um leque de possibilidades enormes, tanto na área pessoal, como profissional, e até mesmo espiritual, que talvez a gente tenha espaço aqui para falar sobre. Isso mesmo. Olha, mas eu só quero contar um segredo para vocês. Quando o Apolo estiver na adolescência, Nossa. ele vai dizer assim, ó, lá em casa é assim, aí chama, para com isso, tira isso, faz... Mãe, mas eu sou autista. Aí eu, esse autismo vai sair agora. É isso aí. Você me lembrou uma experiência que até o Humberto falou, que na escola, né, tinha um aluno que era tanto de essa questão do especial, né? Criança especial. Ele começou a se achar especial. Né? Então, ninguém podia fazer nada. Tudo era dele, tudo era dele. Né? A gente tem que tomar cuidado também com isso. Sim. Perfeito. Quando vocês olham lá para trás, né? O que gostariam que os profissionais da saúde, o Humberto já falou algumas coisas aqui, e da educação, tivessem feito diferente com vocês e com o seu filho? Eu acho assim, né? Olhando para trás mesmo, que foi a primeira pessoa que a gente chegou com uma suspeita, foi o pediatra, que a gente conversou, e aí ele é meio conservador, né? Uma escola meio conservadora, então ele ficou, não é, estimula, porque a questão que chamou a atenção da gente era a fala. Isso. O Apolo com as dificuldades na fala. Ele, não. E aí ele veio com falas até complicadas depois que a gente teve o diagnóstico, né? E aí ele confrontando a questão do autismo, né? Ser uma doença, não ser uma doença, desse tipo de fala. Então a gente encontrou algumas barreiras e aí eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que ele fosse mais aberto a entender e a assumir, às vezes, que não sabe de tudo. Né? Então, eu vejo que muitos profissionais, eles ficam parados ali no conhecimento deles e rejeitam outros conhecimentos, né? As tecnologias que estão surgindo, a questão da suplementação, a questão da influência da alimentação. Então, eles ficam muito fechados até no estereótipo, né? Sim. Então, assim, a gente levava alguma questão do Apolo, isso aí é do autismo, é assim mesmo. Não tinha uma fala de abertura de, olha, podemos investigar o que nós podemos fazer para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que diminua essa agitação. E aí, quando a gente surgia com uma outra proposta da questão da nutrição, a gente percebeu que havia uma resistência de aceitar a questão da suplementação, e a gente percebeu que ali era uma pessoa que estava com um conceito fechado. Então, é isso e eu não aceito pensar diferente. Então, assim, nessa parte dos profissionais de saúde, o que me marcou foi isso. E eu gostaria que fosse diferente. Essa ideia do multidisciplinar mesmo, de fato. Que é um profissional dar a mão ao outro e entender que o outro pode contribuir. Eles não estão ali para disputar quem sabe mais, quem está com a conduta certa ou errada. Cada um tem a sua linha de pensamento, sua linha de conhecimento e que pode contribuir, e o maior beneficiado vai ser o Apolo ou vai ser a criança que está sendo atendida. Sim, perfeito. E um ponto importante também é que muitas vezes a gente, por uma própria cultura nossa, a gente tem o hábito de dar como palavra final aquilo que o médico falou. E não é à toa que existe segunda opinião. É importante buscar outros profissionais. Eu lembro que esse pediatra, ele é muito famoso na Zona Sul do Rio de Janeiro, atende a gente lá no Flamengo, ou seja, uma pessoa altamente recomendada. E uma das falas dele que mais marcou foi, se tem CID, é doença. CID
é para doenças, então se tem CID, o autismo é uma doença. E aí eu fico pensando, nossa, se a gente não tivesse um letramento, a gente bateria o martelo com aquilo e enxergaríamos o nosso filho Apolo de uma maneira completamente diferente.